Por que isso? Porque, primeiro, o Trump fez um apelo no dia que ele anunciou a guerra, no sábado. Ele fez um apelo à oposição do Irã. Por favor, agora é com vocês. A gente já cumpriu o nosso objetivo. Matamos os principais líderes desse regime cruel, dessa ditadura. É uma ditadura, é um regime cruel, mas é um regime enraizado ali há muito tempo, que você não consegue derrubar de uma hora para outra. E Não não é esse o consegue. interesse do Trump. O Trump, ele Não, está inclusive já. mas talvez fosse no começo, talvez ele imaginasse que matando os líderes, ele não precisaria de uma guerra que durasse mais do que 2, 3, 4 dias, né? Ele deve ter se mirado no exemplo, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ele deve ter achado que havia uma coisa a ver com a outra, de ele ter capturado lá rapidamente o Maduro, presidente da Venezuela, e levado ele e sua mulher presos para os Estados Unidos. Aquilo ali custou a vida de mais de 100 pessoas, ninguém fala disso, ou fala menos. Mas foi uma operação muito rápida, muito rápida. Por quê? Porque contou com a ajuda de gente de dentro do regime, que E ele concordou está em. aliado ao regime. Aí é fácil. Você tira Que só con... um e se alia ao regime. É o que ele Sim, pode fazer sim, agora de mas novo. ele. Ele está Sim, abrindo ponte para se aliar aos ayatolás de novo. mas, Talvez permaneça o regime dos ayatolás no Irã, só com novas cabeças no poder. O Trump, ele já vai conversar, ele mas já isso eu diz não ele que o sabia. Irã foi atrás dele, que ele vai conversar com os novos Mas isso líderes do até regime. agora também não se tem nenhuma indicação de que o que ele está dizendo sobre isso seja verdade. Nenhuma indicação. Nenhuma indicação. Quando ele captura o Maduro lá, a conversa inicial era de que, bom, agora o regime do Maduro vai cair lá na Venezuela. Caiu coisa nenhuma. Ficou. Ele se contentou apenas em capturar o Maduro. Por quê? Porque o que interessa para ele ali é meter a mão nas reservas de petróleo da Venezuela, que são as maiores reservas do mundo. Maiores reservas do mundo estão na Venezuela. Então ele tirou ali, prendeu o Maduro, ele levou o Maduro e sua mulher para Nova York e se compôs com a vice-presidente, que assumiu naturalmente, e o regime continua o mesmo. Agora, no Irã, a desculpa dele era: bom, matamos aí os principais líderes, e agora eu apelo para vocês. Assumam a condução do seu país, comandem, façam dele a melhor coisa possível. É diferente, é completamente diferente no caso do Irã. Estamos falando de um regime que já existe há muito tempo e que, com o uso e o abuso da violência, criou raízes. O Irã não existe essa história de que a população do Irã é toda contra esse regime odioso dos ayatolás. Nada. Se muito, metade pode ser e metade é a favor. E, além do mais, o regime iraniano tem o controle da força dentro, pelo menos, do seu território. Tem milícias armadas para isso, tem uma força militar muito grande. Quem é que vai se arriscar agora dentro do Irã? Ah, é? Mataram aqui a Ayatollah? Mataram o vice-presidente, mataram o presidente, mataram não sei quem. Agora vamos tomar o poder. Tomar o poder como? Eles não têm a força armada para isso. Depois, O eles Trump já está morrendo viram. de medo de mandar tropa para lá, né? Eles falam, Não, 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 ele não quer mandar ele quer tropa só para fazer lá. ataque com drone, ataque Só aéreo. ataque Se- aéreo. Não dá para Nunca invadir, uma né? guerra foi ganha apenas com ataque aéreo. Você pode decapitar os principais líderes, pode matá-los, como aconteceu agora de novo no Irã. Mas daí a você, vamos dizer, mudar o regime, você só muda o regime mediante a ocupação. E mesmo a ocupação muitas vezes não dá certo. Quando teve o famoso atentado terrorista das as Torres Gêmeas ao Pentágono e tudo nos Estados Unidos,
promovido pelo grupo terrorista Al-Qaeda, os Estados Unidos acharam que tinham que reagir. Aí reagir como? É a Al-Qaeda. Onde é que está a Al-Qaeda? Está no Afeganistão. Aí vai lá, derruba o regime do Afeganistão. Não adiantou de nada, ficaram anos lá, derrubaram e depois tiveram que sair correndo de lá, porque não davam conta da ocupação. E o Afeganistão, o maior, o país mais pobre do mundo, pelo menos à época. Pelo menos à época. Depois fizeram o mesmo com o Iraque. Ah, é? Então vamos invadir o Iraque. E aí o que é que a gente diz para invadir o Iraque? Não, vamos dizer que eles têm lá armas de destruição em massa. Armas Pô, isso, químicas. armas químicas e tudo, armas de grande poder de destruição em massa. E aí o que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, na época, George Bush, disse isso na televisão. Disse isso dentro do Congresso. Obteve o apoio do Congresso. A ONU não apoiou, porque era uma violação clara do direito internacional. Você não pode justificar uma invasão ou bombardeio a qualquer outro país na base apenas da conversa mole. Ah, não, o Irã era um perigo substancial à segurança dos Estados Unidos. Não, não. Como substancial? Não, era um perigo eminente. Eminente como? Estava ali tudo armado no Irã e o Irã não tem nem como alcançar os Estados Unidos com seus mísseis. Não tinha. Então fica com essa conversa, com esses argumentos inventados de última hora. Mas muito bem, aí invadiram o Iraque, ficaram lá, mataram Saddam Hussein, que era o ditador, foi encontrado escondido dentro de um buraco. Mataram ele, tomaram conta daquilo, achando a pretexto de que não, vamos estabelecer aqui uma democracia, pelo menos, nos moldes da nossa democracia americana. Nós somos modelo de democracia para o mundo. Logo, o mundo tem que se adaptar ou tem que adotar esse nosso modelo de democracia. Ficaram um tempão à bresse e saíram sem conseguir fazer nada. Provocaram uma guerra civil lá dentro, saíram e foram embora depois. Então, Pois o é. povo, o povo iraniano, porra, é um dos povos mais antigos do mundo. O Império Persa, o Irã é o coração do antigo Império Persa, que foi um dos maiores da história. Esse povo está acostumado a olhar para os Estados Unidos e ver o que é que eles fazem em outros países ou com o próprio Irã. O Irã tinha, lá para 40, 50 anos atrás, tinha, muito antes dessa chamada revolução religiosa do Irã promovida pelos ayatolás, o Irã tinha um primeiro-ministro eleito democraticamente. O que é que fez os Estados Unidos? Como esse primeiro-ministro era excessivamente nacionalista, pelo menos ao gosto, aos olhos dos americanos, os Estados Unidos financiaram um golpe que derrubou esse primeiro-ministro e instalou lá o Shah do Irã, que era um monarca, se comportava como um monarca, embora fosse um ditador, cuja polícia secreta matava todos os dissidentes possíveis do regime, com o apoio e o conhecimento dos Estados Unidos e o financiamento dos Estados Unidos. O regime do Shah do Irã, que antecedeu ao regime dos ayatolás, durou também um tempão. E aí foi derrubado por essa revolução religiosa que aconteceu. Em Os, 79 a Revolução. não é? Em 79. Os iranianos sabem disso, então vão agora acreditar no apelo do Trump. Olha, não, agora é com a gente. Puxa, ele já matou aqui os principais líderes, agora é com a gente. Nem que quisesse fazer isso, eles fariam, porque eles não têm uma oposição organizada, articulada, coesa e armada. E armada que possa se antepor, que possa fazer guerra ao
regime que estaria moribundo desde que os seus líderes foram mortos nesse final de semana. Então, tudo Olha, isso é conversa mole. Tudo a isso é gente conversa tem. mole. Não, olha, é claro, a gente não é idiota, a gente assiste a história, a gente conhece a história. É Não, sempre, é sempre uma mentira atrás de outra para justificar as invasões dos Estados Unidos. E esse papinho de vou levar a democracia me lembra. Ué, o que foi que soltou aí? Pera aí, saiu, tá vazando aqui, Alice, alguma coisa do Flávio Bolsonaro. Mas enfim, os Estados Unidos sempre. Tá vazando o áudio aqui, é só aqui? Ou é aí também? Por que que tá. eu, Eu tô falando aí de não, fundo, não, por eu quê, também olha? estou ouvindo. Tá Estou vazando um ouvindo. áudio aqui, Alice. Eu tô me ouvindo aqui. Deve ser Agora para parou. saudar o meu retorno. Galera, Eu enfim, prometo. os Estados Unidos, claro, inventando esse causinho, levar a democracia. Me lembra até na época dos colonizadores. Vou levar o cristianismo, vou levar a civilização. É sempre um papo meio parecido. Quero levar a democracia para o Irã, vou levar para o Afeganistão. O Afeganistão, inclusive, que passou a ser controlado pelos talibãs depois de um patrocínio também dos Estados Unidos, que queriam acabar com a influência russa que tinha ali. Eles é que deram poder também, força para os talibãs, Osama Bin Laden, essa turma toda que se voltou contra eles depois foi patrocinada também pelos Estados Unidos, pela CIA, eles, claro, sempre sabotando aqueles países que eles consideravam adversários, nunca defenderam a democracia, isso sempre foi uma desculpa.